Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei em que momento você está vendo essa gravação. Do livro hoje, Iniciando na Vera, a gente fez uma iniciação tímida de anunciando as coisas por conta de N questões que tinham que acontecer como aconteceram. E hoje a gente vai começar no livro, no conteúdo do livro. Como a gente faz aqui no clube, para quem está chegando agora para entender melhor, a gente vai ter uma imersão dentro do capítulo 1, tá? Não é leitura, mas eu vou usar alguns tópicos aqui para que vocês consigam se aprofundar com o que eu vou falar, tendo esse material em casa, para atingir o nível de consciência que é necessário dentro deste livro. Qual que é a proposta deste livro, escolhido não por acaso para o Clube Maestria, tá? O Poder do Agora, ele tem uma essência que nos conecta diretamente com o nosso estado de ser. Por isso que ele é chamado, o título do livro vem a partir daí, inclusive, o poder do agora. O agora, para Eckhart Tolle, é a conexão com o ser. Por isso que ao longo do livro ele trabalha num formato muito didático, muito simples, e eu amo isso que ele faz isso em todos os livros dele, que é de perguntas e respostas. Porque o que acontece com a gente quando a gente começa a emergir com questões que nos incomodam? Como assim, Ju, questões que nos incomodam? Bom, para começo de conversa, quando eu falo que você não é seus pensamentos, isso já incomoda de cara. Você fala, ué, o negócio está em mim, é comigo, sou eu que produzo. Como assim que eu não sou meus pensamentos? Que história é essa de me separar dos meus pensamentos, me trazendo enquanto consciência? Isso incomoda. Isso é uma pergunta. E dependendo do formato do livro que você for pegar para entender essas questões de ego, self, ser, todas essas questões, você acaba se perdendo em si na sua pergunta. Porque o autor ele te enrijece, ele não te abre para questionar em si. Pegando um livro com perguntas e respostas, o que acontece com a gente? Mesmo que você não tenha se questionado, alguma luz se acende. E você tem a oportunidade de entrar na mente desse autor que quis trazer essa questão para fazer as suas questões. E é isso que a gente vai fazer aqui no clube nesse primeiro capítulo 1. Como quem tem o livro já deve ter dado uma olhadinha aqui, que a gente tem 4 tópicas, tá? Nesse primeiro capítulo. E eu faço muita questão de trazer cada uma delas, porque vai ser em cima disso a nossa aula de hoje, obviamente, para trazer para vocês o que ele quis dizer dentro dessas tópicas, dessas questões. A primeira tópica é o maior obstáculo para a ilusão. Então, ele já começa dando aquela cutucada. Obstáculo para a ilusão. O maior obstáculo para a ilusão, ele vai mergulhar, vai entrar dentro do processo de iluminação nesse ponto. Depois, ele entra dizendo, libertando-se da mente. Não por acaso, ele coloca para a gente o maior obstáculo para a iluminação e depois ele traz a libertação da mente. Por que ele faz isso de forma tão estratégica e pouca gente percebe? Porque, primeiro, a gente precisa de entender o que é esse estado de ser, o que é esse processo de iluminação, que parece uma coisa, quando a gente fala... Quando eu ouvi isso no começo, eu achava que era um negócio assim, tão Hare Krishna da vida. Eu falava assim, gente, peraí. Então, nossa, nem percebi, gente. Então, um outro casaco aqui atrás, porque o frio estava pegado em São Paulo. Gente, para aí, que negócio é esse? Esse negócio de iluminação. É muito Hare Krishna essa coisa, esse negócio todo, entendeu? Quando ele traz a segunda tópica, que é essa, libertando-se da sua mente, ele já materializa para a sua realidade de uma forma muito mais concreta o que é. Depois ele vai entrar na iluminação, elevando-se acima do pensamento. Então, primeiro vai fazer a gente entender o que é iluminação, depois o que é essa separação da mente, depois como que a gente eleva isso acima da mente, que é a separação. Então, se você perceber, ele faz isso no livro todo. Ele vai, te explica, depois ele faz um caminho de raciocínio para voltar para o primeiro tópico. E isso te faz pertencer ao livro. Porque o que acontece com esse livro especificamente? Quando você vai lendo, você vai entrando na mente dele e você vai começando a entender o que você leu lá no começo, mas não tinha ficado tão claro.
Essa questão da iluminação, você vai perceber que ela permanece, gente, até o final do livro, e eu diria até o final da sua vida, depois que você entrar nesse caminho. Então, isso acontece no livro, tá? E o último tópico que ele traz é um dos meus preferidos, que amarra todo esse processo, tá? Que é a questão das emoções, da linguagem do corpo. Por que, gente, a linguagem do corpo? A gente vai entrar fundo nisso nessa aula. Os nossos pensamentos são a linguagem da nossa mente, mas as emoções são a linguagem do nosso corpo. São as emoções que criam a nossa realidade, a partir das ações que eu gero com ela. Então, ele vai iniciar esse processo de trabalhar como a gente está criando as nossas emoções e a nossa realidade ainda no capítulo 1. E eu acho bastante importante que a gente se atente a esses tópicos. Para começar, eu não tem como começar de outra forma sem trazer para vocês o que ele coloca aqui, gente. A pergunta-chave, que ele abre o capítulo 1 com ela. O que é iluminação? E eu acho fantástico, eu vou trazer um exemplo. Ele trouxe o evento aqui, o exemplo do velho mendigo sentado na caixa de ouro, né? Ele trouxe essa história, mas eu vou trazer uma outra para vocês. Eu vou trazer a história de uma pessoa que passava cerca de 20 horas em um dia de 24 pintando. Pintando sem comer, sem beber e sem saber se tinha ficado doente ou não com isso. Essa pessoa nunca se considerou uma pessoa iluminada, mas vivia de inspiração. E quando questionado a respeito disso, porque ele era interrompido muitas vezes por questões de saúde de sua pintura para poder comer, para poder se alimentar, para poder se manter, a resposta que ele dava é: isso vai além de mim. Essa pessoa é Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, quando estava imerso nas suas pinturas, e ele era um matemático fantástico, então não era somente em pintura, Da Vinci era incrível em muitas áreas, um cientista primoroso de sua época. Quando ele estava imerso nessas coisas, ele frequentemente, a história de bastidor é essa, ele era retirado do que ele estava fazendo, porque ele não conseguia, ele não percebia o tempo que passava. Então, ele estava imerso em sua consciência. Por quê? Aqui, ele traz um ponto que a gente vai usar para explicar essa questão de Da Vinci. O que é iluminação? Ele traz esse capítulo aqui, que a iluminação, na página 16, ele traz isso. É sentir-se em unidade com o ser. E aí eu pergunto para você, quando você, em algum momento, já experienciou essa visão de se desligar do tempo e do espaço por uma sensação que te fez ir a um outro lugar? Traz na sua memória nesse momento para você entender o que é iluminação, o que é sentir-se em unidade com o ser. É exatamente isso. Não é uma questão que você consegue explicar. Por isso que quando eu vou explicar sobre isso, o primeiro ponto que eu trago para as pessoas é essa memória afetiva, porque todas as memórias que existem em você são memórias ligadas a sentimentos e emoções, senão elas não ficariam em você. Elas só existem porque marcaram você assim. Traz na sua memória e qual foi o momento que você falou: nossa, se não me tirassem daqui, eu não saía. Ou alguma circunstância que você viveu que simplesmente parece que o tempo parou e que veio um júbilo para você. O que é júbilo? Júbilo é a sensação de pertencimento que a gente tem com o que está vivendo. Olha que incrível isso. Quando a gente fala a palavra, às vezes, jubilar, né? O que é jubilar? A gente ouve bastante. Inclusive, a Igreja Católica Tradicional está vivendo um ano jubilar, né? Tem toda uma questão, não vem ao caso aqui, em volta disso. Mas a palavra júbilo, por si, quando entra nos seus ouvidos, pela sua memória inconsciente, já traz algo
grandioso, traz ou não traz? Esplendoroso. O estado do ser que ele explica aqui nessa pergunta, ele traz uma questão que vai esclarecer bastante isso que eu estou falando para vocês, com as palavras dele, ó. Quando você se percebe consciente ou inconscientemente como fragmentado, isolado, o medo e os conflitos internos e externos tomam conta da sua vida. Uma das formas da gente perceber o estado de ser, a iluminação, é na ausência dele. Entenda uma coisa. Você só consegue perceber tudo que está acontecendo na sua vida e que você tem contato pelo contraste. A consciência nasce do contraste. Se o mundo inteiro fosse verde, você não saberia que o verde existe. Neste momento, inclusive, pode estar tocando uma música incrivelmente maravilhosa, só que por não existir uma outra música, por a estação não mudar, você não consegue perceber que ela existe. Você só consegue definir o bem porque existe o outro lado. Então, se você tem uma referência do que é júbilo, do que é iluminação, é porque você, em algum grau, tem consciência do que é o contrário disso. Percebe? Começa a fazer essas associações para a sua vida. Leva isso para o prático. Quando eu estou imersa em angústia e ansiedade, eu só consigo perceber que eu estou imersa em angústia e ansiedade porque em algum outro momento eu tive um momento próxima do meu ser, do júbilo, que é viver em estado de ser. Entende isso? Isso é muito transformador. Isso acende uma vela enorme na nossa cabeça, gigantesca. Porque você começa a olhar para tudo de um jeito diferente. Exatamente o que ele contou lá no prefácio. Lembra da história que ele acordou olhando os passarinhos, olhando tudo? O que aconteceu com ele naquele momento? Ele entendeu o contraste. Eu sempre vou repetir, eu acho que eu vou falar isso até o fim da minha vida. O conhecimento precede a experiência. O que é isso? Você primeiro precisa de conhecer para depois vivenciar, porque senão você não consegue a consciência disso. Teve um rapaz, há 2025 anos atrás, chamado Jesus Cristo, uma das, sem dúvida, a alma mais iluminada fractal que já pisou nesse planeta. Ele disse muito a respeito disso, mas para as pessoas que conseguiram ouvir, um exemplo é quando ele fala do próprio pecado, que a gente vai entrar nisso lá no clube, aqui não, mas eu vou trazer um exemplo simples para vocês. O que é pecar? Pecar em latim é errar o alvo, né? Então, os arqueiros, quando erravam o alvo, em latim chamavam de peccatum. Erravam, né? Pecar é errar o meu objetivo, né? Então, o que Cristo trouxe? Que assim que você tem a luz sobre o que é o pecado, você consegue definir e aí sim você se torna pecador. O que ele está dizendo? Enquanto você não consegue perceber o contraste entre o que é certo e o que é errado, para você tá tudo certo. Sua vida tá ok, tá tudo certo, cabelinho tá ok, roupinha tá ok, tá tudo bem. Até que você consiga ter um lampejo de consciência, e isso é iluminação. Iluminação é você perceber o seu estado de ser. É perceber que para além do que você vive, tem de constância, existe a unidade. E aí ele traz aqui, ó, desta forma. A iluminação, isso na página 16, para quem gosta do negócio do grifo, para quem, né? Então vamos lá. A iluminação consiste em encontrar a verdadeira natureza por trás do nome e da forma. Eu pararia aqui nessa aula até, porque essa frase resume de maneira genial o que é a iluminação. A iluminação consiste em encontrar. Para você encontrar alguma coisa, o que você tem que fazer, gente? Buscar, correto?
A verdadeira natureza. O que é verdadeira na natureza? É a origem, é fonte, é a tal da essência. Por trás do nome e da forma. Ju, como assim? Nome e da forma. Me explica isso direito. Vamos lá. O que ele quis dizer sobre nome, forma e natureza? Tá? E é por isso que o Clube do Livro é tão importante. Ele vai trazer umas visões para vocês que, às vezes, você lendo, você passa batido por elas. Nome significa nomiere, significa nomear, rotular, estabelecer. Forma, tudo aquilo que é impermanente, tá? Tudo que é impermanente é forma. Por isso que em algum momento você está aqui, você já deve ter ouvido em algum momento, o algoritmo já deve ter te entregado alguma coisa falando que esse é o mundo da forma, não é não? Quem já ouviu aqui? Que o mundo da forma, nananã, tudo que é forma é passageiro. O que é forma colocado aqui dentro do processo de iluminação para a gente trazer para a nossa prática? A sua vida material é forma? Totalmente. Tudo, seus bens, todos eles, isso é muito claro, isso é muito fácil da gente fazer associação. São forma. Nosso corpo é forma. Os nossos pensamentos são forma. Como assim, Ju? Seu pensamento, ele é inconstante. Se ele é inconstante, ele é uma forma. Entende? Guarda isso, porque isso vai fazer toda a transformação na sua vida em alguns pontos lá na frente para a sua criação consciente da realidade. Seu pensamento é forma? O seu pensamento é forma, portanto, enquanto forma, ele é nominado, ele é rotulado, ele é estabelecido. O que é nominar algo? É dar um significado. Lacan dizia que o simbólico da sua vida forma a sua realidade pelo significado estabelecido. Nossa, Juliana, falou complicado. Vou explicar. Vou explicar. Quando você nomina algo, você limita algo, tá? Então, a Juliana. Juliana é Juliana. Nome Juliana. Quando eu falo meu nome, quando alguém fala meu nome para você, você conhece a Juliana, do cabelo preto, cacheadinho, do óculos que às vezes vai, às vezes fica, dependendo do nível da miopia, certo? Do estilo de roupa que a Juliana, você rotulou a Juliana. Mas essa não sou eu de verdade, essa é a sua visão de mim, certo? Eu existo de uma forma para você no seu mundo e existo de outra forma para o mundo da outra pessoa que me vê também. E de outra forma para mim. As realidades são todas individuais. Agora vamos ler de novo a frase do que ele fala. Olha que profundo. A iluminação consiste em encontrar a verdadeira natureza. Eu posso dizer que a sua visão sobre mim é a minha verdadeira natureza? Não. Eu posso dizer que a minha visão rotulada sobre mim é minha verdadeira natureza? Não. Ela está rotulada. Por trás do nome e da forma. Então, a iluminação é entender, sentir, perceber, ter consciência da real essência do que se apresenta para você, sem rótulo. Entendeu? Por isso que não é algo que pode ser rotulado. Aqui na frente, ele traz um outro ponto no finalzinho, antes desse S. Fiquem atentos a esse S aqui, que é para a gente parar e pensar, e realmente isso vai acontecer bastante. Ele traz assim, ó. Se estiver alerta, é o último parágrafo da página 17. O último antes do S, tá? Se estiver alerta com toda a sua atenção voltada para o agora, você poderá sentir o ser com S maiúsculo, não por acaso.
mas jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente, recuperar a consciência do ser e submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos é o que se chama iluminação. Vamos dissecar essa frase. Vamos necropsiar essa frase. Jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente. Por que, gente, que ele fala isso? Para eu compreender, eu tenho que encaixar algo nominando em uma forma. Quando eu sinto, eu liberto a forma. Por isso que ele estabelece que o estado de ser, ele não é um conceito. Conceitos são rótulos, são nomes. O estado de ser, ele é uma profundidade de sentir. Por isso que eu trouxe para a memória de vocês aquela questão do quebrei a minha noção de tempo e espaço. Você não vai conseguir explicar isso. Você vai virar o Chicó do filme. Você vai falar assim, não sei, só sei que foi assim. Eu não sei por que aconteceu, eu só sei que foi assim. A maioria das pessoas até consegue estabelecer alguma comparação, mas não consegue definir esses momentos. Porque esses momentos não têm forma, eles são pura consciência. Entende isso? Então, o primeiro passo para você, mais ou menos, a gente já vai abrir para a pergunta. Primeiro passo para você saber se você, em algum momento, já experimentou essa conexão com o seu estado de ser, são os momentos que você viveu e não consegue definir em forma. Porque eles aconteceram em sentir e não em definir. Por isso que você vai tentar explicar e você até consegue explanar alguma coisa. Mas aqui, dentro da sua consciência, você fala, não tem como eu definir, não tem como eu rotular o que eu senti. Eu senti. E aí a gente usa esse escape, muitas vezes, de palavras que são 99% das vezes são as mesmas. Só você sentindo para saber. Né? A gente usa muito essa saída, porque a nossa visão humana com outra alma humana é assim, como que eu vou me fazer entender o que eu vivi? Se eu não consigo rotular, se eu não consigo nominar, se eu não consigo estabelecer? Só sentindo para sentir. Entende? Mas isso por si já é o conceito e é um caminho para você começar a associar, falando, em que momento eu tive esses estados de ser? Como será que é esse sentir que ele fala aqui? Essa conexão natural sem rótulo. E é sobre isso que ele explica. Então, o que seria, Ju, a iluminação? A iluminação é um processo de estado natural do ser, com S maiúsculo, de conexão com algo muito maior em si, que não consegue ser nominado. E é daí que nasce o júbilo. A gente às vezes passa a vida, sem ter a percepção se já vivenciou em algum momento o estado de júbilo. E isso cabe muita frustração para nós. Só que como conhecimento, vou repetir, precede a experiência, quando você começa a entender os processos, você começa a trazer para você esses processos vivenciados, entendeu? E aí a gente vai passar para uma outra questão, que é muito, reforça muito. Ele traz aqui questão, acho que é fundamental, acho que todo mundo em algum momento já se questionou, já ouviu esse questionamento. Ele traz na página 17 assim, ó. Quando você diz ser, está falando sobre Deus? Se estiver, por que não diz expressamente? Não fala diretamente que é Deus? É uma pergunta muito curiosa e maravilhosa de ser feita. Porque aqui, o que esse questionamento traz para a gente? Fala, olha, essa conexão, o que eu chego mais. Olha a mente humana como traz isso. E ele foi genial fazendo isso. O que eu chego mais
perto de explicar para alguém o que é isso, é eu falar que eu estava me conectando com Deus. Entende? É uma conexão além de mim. Só que aí, essa pergunta, ela é fundamental neste momento do livro que a gente está no começo, porque o que o Troll fala? Ele vai trazer para a gente a visão do estado de ser com outra ótica. Ele traz assim, ó. E agora vocês vão entender tudo que a gente estava falando. A palavra Deus tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria. Emprego-a ocasionalmente, mas com moderação. Considero imprópria a sua utilização por pessoas que jamais tiveram a menor ideia do reino sagrado. O que ele está trazendo aqui? Abaixo ele coloca: Deus é o único, o seu Deus é falso. Por que ele traz isso? É pesado. Porque quando eu rotulo Deus, eu coloco ele dentro de um pote, de uma forma, de um dogma, de algo muito específico. Por isso que você, tendo essa noção de conexão com algo maior, se você rotula Deus com o nome, com a forma, com todo o dogma, a gente foi doutrinado mundialmente, culturalmente, em grande maioria das religiões, de colocar algo para ser acessado fora de si. O estado de ser está em você e não fora de você. Ele está em você e além de você. Porque quando acontecem esses momentos de conexão com o ser, e isso vai se alargar cada vez mais na sua percepção, quando acontecem esses momentos de conexão, a sua sensação, nesses momentos que você trouxe para sua cabeça, próximos do que a gente falou, era de conexão total com o momento presente, com o que estava acontecendo, com aquela vivência. E não existe uma separação, não existe um acesso ali. Existe a vida no agora. E aí, dentro dessa pergunta, ele de forma muito, muito interessante, ele traz essa questão, né? Do que você está rotulando e separando para ter a capacidade de estabelecer, de novo, um rótulo para o estado de ser. A gente tem essa necessidade gigante de fazer isso. E ele traz aqui uma outra questão em sequência. A questão que ele traz do grupo que estava fazendo o livro com ele é a seguinte: não concordo muito com isso. É verdade que penso muito sem um objetivo definido. Ele vai trazendo a mente como não separação, como a maioria das pessoas. Mas ainda posso escolher como usar a minha mente para conseguir coisas e faço isso o tempo todo. Nesse ponto, ele trouxe para a gente o quê? Que a sua capacidade de pensar sobre alguma coisa automaticamente rotula essa coisa, tá? E que o que você precisa de fazer é não julgar e perceber o ser dentro da sua vida, dentro dos seus momentos presentes. Só que quando a gente vira para alguém e fala, você não tem que pensar sobre isso, 99% das pessoas falam que estão perdendo a sua capacidade maior, que acreditam ser o seu pensamento. E a gente nem sempre consegue entender o pensamento como ele coloca aqui, como algo que está em você para ser usado como uma ferramenta maravilhosa, mas que você não pode ser usado por isso. Porque quando eu me mantenho identificada com o que eu penso, eu me torno o que eu penso e eu não consigo ter uma vida livre disso. Eu fico condicionada aos meus pensamentos, às minhas análises e às minhas definições.
E o que acontece com o pensamento? Mais à frente nesse livro a gente vai entender como são formados os pensamentos também. Os pensamentos, eles são forma, e como forma, eles são inconstantes. E eles vêm dentro da sua condição de vida e tempo psicológico. Não existe pensamento no agora. O seu pensamento, ele sempre vai te projetar ou para o passado ou para o futuro. Não, Juliana, peraí, não é bem assim, não. Então, tá. Então, faça uma análise. Todas as vezes que você está pensando sobre algo, ou você está projetando, ou você está relembrando. Não existe pensamento no agora. Não existe. Por quê? É no agora que você se conecta com o ser. Entender isso é muito sutil e muito pouco dito. Porque o que vocês estão acessando agora não é um conhecimento. Ó, o que eu estou acessando agora. Não é um conhecimento simples. Não é um conhecimento de acesso comum. Não é. A maioria das pessoas vive na inconsciência inconsciente, como eu falei com vocês, porque não consegue entender isso. Quando você está conectado à vida, ao estado de ser, e não identificado com o seu pensamento, e é isso que ele fala nas outras duas perguntas, você não é dominado por ele. Não existindo o pensamento no agora, a consciência é que vive o agora. E isso é uma chave grandiosa para se virar na vida. Ao se conectar com o tempo psicológico, você passa a viver na inconsciência. Não estou dizendo que você não vai ter momentos de conexão com isso. É impossível não ter, já te adianto. A sua mente está em você. Ela não é você, mas ela está em você. A grande diferença que esse livro traz é quando você aprende a se separar da mente, para não ser dominado por ela. Aqui ele traz, inclusive, um ponto que eu gosto muito, que é lá na página. Deixa eu pegar certinho para vocês lerem com calma depois, tá? Aqui. Aqui. Na página 21, ele traz assim uma outra pergunta interessantíssima sobre isso. O que você quer dizer exatamente por observar o pensador? Eu amo essa pergunta. Eu amo essa pergunta. Ele traz assim, ó. Quando alguém vai ao médico e diz: ouço uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente será encaminhado a um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz. Algumas vozes o tempo todo dentro da cabeça. São os processos involuntários do pensar. Essa frase é a chave. Essa frase é a chave. Os seus pensamentos não são controlados por você. Eles surgem para você, como bolhas, às vezes. Vem. São formas, como a gente falou no começo. Essas formas são um reflexo de um passado que projetam o futuro. E em estudos mais profundos a gente vai entender por que isso acontece e por que você está preso nos ciclos. Mas por hora, entendam o seguinte: se eles são formas, eles acontecem em você e você não os controla, como você consegue se libertar dos seus pensamentos? Tomando posse do lugar onde eles não dominam o momento presente. E aí você se torna o observador. Esses pequenos lapsos, quando os pensamentos que são formas se desfazem, acontecem em segundos no começo. São segundos. Entre um pensamento e outro que você sente um estado de presença ou consegue se conectar em realidade com algo rotineiro que você está fazendo. Por isso que a gente trouxe esse exercício antes de a gente começar até o clube,
para você começar a exercitar esse estado de presença, porque você começa a perceber que isso acontece, e aí você começa a entender que quando você não alimenta o seu fluxo de pensamentos, ele não tem mais a fonte de energia vital que ele precisa para surgir em você. E é aí que os velhos ciclos são quebrados na sua vida. Entende? É assim que você consegue começar a quebrar os velhos ciclos de pensamento. Aqui mais à frente ele traz assim, ó, definindo, né, o que acontece com a nossa cabeça, basicamente, tá? A voz comenta, especula, julga, compara, desculpa, gosta, desgosta, etc. A voz não precisa ser relevante para a situação do momento, pois ela pode estar revivendo o passado, recente ou remoto, ou ensaiando, imaginando possíveis situações futuras. Mesmo que tenha alguma relação com o momento, a voz é interpretada em termos do passado. E isso é fato. Neurociência já explica isso para nós, tá? A sua mente, seu córtex frontal aqui, seus pensamentos, eles revivem na sua percepção o seu passado, projetando ele para o futuro. Não, Juliana, mas eu sempre estou pensando em uma coisa diferente, eu sempre estou mudando a minha vida. Tá mesmo? Será? Será? Se você. Pode falar, Léo. Quando ele se trata do passado, o que você quer dizer o passado? O passado é ontem, o passado é a minha infância, o passado é o meu, não sei nem o nome, mas sei lá, meu karma, o que eu fui em vidas passadas, o que que é esse passado? Vamos lá. Vou explicar da forma mais condensada que eu conseguir para esclarecer o máximo que eu puder nesse limite de tempo que a gente tem aqui, tá? Quando eu falo passado, eu falo da sua formação do ego, tá? E do eu. O que que forma o ego e o eu? Basicamente três frentes, tá? A sua herança genética de tendências, as suas experiências remotas e os seus traumas recentes e vivências recentes, tá? O passado é isso. É um conjunto das minhas referências que formam quem eu sou, que são revividos e projetados por um fluxo de movimento involuntário mental. Preste atenção, na neurociência a gente tem esse termo, a gente fala pensamentos, 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 a gente usa este termo, movimento involuntário mental. Por que que é um movimento? Porque forma, ele vem e se esvai, ele vem e se esvai, tá? Mental, porque ele acontece no domínio da sua mente, não no domínio da sua consciência. Aí tem uma outra coisa. Involuntário, porque você não controla, entende? E por que que quando a gente está aprendendo pelo menos a língua portuguesa, há, há muitas coisas dizem, não sei, que a mente não aceita o não. A Ah, escrita N é otil. E por que que esse não que vem do negativo faz com que você sempre tenha pensamentos negativos? Eu não sei se eu soube me explicar. mais do que aceita. Você tem uma coisa mental que isso é. Ó, isso vai estar no Clube Maestria Consciente. Vocês vão pegar isso aí a fundo, tá? Existe um viés humano, tá? Do sistema límbico que se chama viés da negatividade, tá? O que que é o viés da negatividade? O seu sistema límbico, que é primitivo, ele tende a se preparar para a negativa, para o pior. E é isso que vai atrair mais o seu olhar, embora você não queira assumir isso para si como uma proteção. Tudo que te nega algo te poda, te fere e te coloca em estado de defesa. Entende? Tira a sua autonomia. Por isso que esse tema de eu falar que você não é seus pensamentos incomoda. Eu sei que isso não é fácil de eu divulgar e trabalhar mentorias com isso, mas é o que eu me proponho a fazer na vida. Ele incomoda muita gente, porque quando você fala para a pessoa você não está controlando a sua vida, ela fala: como assim? Tá louca? Tá maluca? Entende?
Eu falo um não para ela na minha frase. Ao falar esse não, ela entra em módulo de defesa. Entende? Mas isso tem muitas outras coisas por trás que transformam a gente de uma maneira assim absurda. Conhecimento precede a experiência. Quando você conhece e você começa a reconhecer, e aí você experiencia, e você entra em um momento, um looping, que é tão potente, gente. Isso eu posso falar por experiência vivida, tá? Tudo, presta atenção que eu vou falar. Tudo que está acontecendo na vida de vocês nesse momento está entrelaçado com isso que eu vou dizer. Todas as experiências que você vive até hoje no mundo da forma, dentro do seu fluxo de pensamentos, dos seus movimentos involuntários, são criações suas a partir de reviver memórias passadas. Todas. Quando você consegue começar a reconhecer o padrão, e a chave está em qual é o padrão, é como se os castelos de areia recebessem um balde d'água. A areia não vai deixar de existir. O castelo aqui já não existe mais. Entende? Então, é muito profundo. E o que eu falo não é sobre religião, constelação familiar. Não estou falando nada disso. O que eu vou trazer para vocês é ciência pura. Física da consciência mesmo, do que a gente tem de dados, epigenética. É sobre isso. E a gente vai acessar a espiritualidade? Não é que a gente vai acessar, a gente só não vai tirar. Eu costumo dizer, não é que a gente está colocando espiritualidade, a gente só não está tirando, porque não tem como. Entendeu? Então, é muito sobre isso, tá? Consegui responder um pouquinho da pergunta? Deu para responder? Ângela, tá ok? Tá, beleza. Sigamos. A gente estava falando aqui desses pontos. E ele entra. Eu amo quando ele faz isso, né? Que ele coloca umas coisas assim. Provocadoras. Literalmente, tá? Quando ele traz aqui uma pergunta. Por que temos de ser viciados em pensar? Eu amo essa pergunta. Ele traz lá na página 25 essa pergunta. Eu acho que é uma das páginas que eu só não pintei inteira, porque não sei por quê. Porque se ficou umas 2 linhas aqui dessa versão do livro que eu tenho foi muita coisa. Eu amo essa pergunta. Porque é uma pergunta que eu faria e faço todos os dias, né? Embora eu já saiba a resposta, né? Ele traz de uma maneira muito, muito interessante assim, ó. Porque estamos identificados com esse processo. Ele poderia ter parado aqui. Ponto, fim, acabou. Mas ele continua, vírgula. Já que a percepção do eu interior tem origem no conteúdo e na atividade de nossas mentes, acreditamos que deixamos de existir se pararmos de pensar. E aí vem a negação da sua existência. Por isso que a maioria das pessoas não quer saber do poder do agora quando a gente fala você precisa de se libertar dos seus pensamentos. E quando eu falo isso para ela, é como se eu a negasse o direito de pensar. Entra o viés da negatividade aí também. Entende isso? Então, até a pessoa conseguir, vai conseguir agora, até a pessoa conseguir entender que o estado de ser não tira de você o direito de pensar, mas te coloca acima dos pensamentos, você tem resistência com o estado de presença. E os termos rótulos que são usados para estado de presença a nível mundial atrapalham muito a gente, porque o principal termo para estado de presença, por exemplo, nas religiões hindus, é mente vazia. Tibetanas, mais antigas do mundo, né? É mente vazia. E mente vazia, para a nossa questão ocidental aqui, principalmente, é o quê? É um idiota.
que é um idiota, né? O id é o máximo do ser ota que não tem, não é ninguém, não é nada. É um besta, tá com a cabeça vazia. Os termos são pejorativos. E eu não estou falando para nós brasileiros, é mundo isso. Porque que quanto mais a gente vem para essa visão atual, mais esse termo se torna difícil das pessoas aceitarem isso com a grandiosidade que tem. Porque não se entende o que é isso, porque o rótulo está lá. O rótulo está lá. Então, o júbilo, a plenitude, a conexão com o ser são colocados em estados muito vazios, muito vagos e pejorativos. Só que quando você se conecta com isso e começa a entender que os grandes feitos, os grandes do mundo, têm uma total convicção de que o estado de ser é a única prioridade que você precisa de ter, talvez seja aí o primeiro ponto de inflexão que você pega para poder começar a observar isso com mais cuidado. Então, quando ele coloca aqui, ó, porque estamos identificados com esse processo. Que processo? Com o processo de pensar. Como assim pensar? De pensar de forma viciada. Como assim de forma? O que é um vício? Um vício é um hábito enraizado e estabelecido que é feito involuntariamente à sua vontade. Entende? O seu vício em pensar é o que te leva a sentir vida. Para você se desligar disso, você vai ter que quebrar o hábito de ser você. E isso assusta. Mas eu vou parafrasear um cara que eu gosto muito, que disse assim: loucura mesmo é você tentar resultados diferentes dentro de uma mesma perspectiva. Einstein dizia isso, Eu que você não concordo, consegue resolver problemas dentro do mesmo estado de consciência que você tem. mas o vício está nos neurotransmissores. Também. Existe todo um processo que a gente fala que são os vícios químicos de pensamento, né? Que estão enraizados, são os vícios do trauma. Mas para a gente entender o vício, o primeiro ponto é você se desconectar dele e não se identificar com ele. Existem questões fisiológicas, existem questões genéticas, da epigenética, com ativação de genes, enfim. E existem todas essas questões, e todas elas te geram pensamentos que você se identifica, mas o grande problema é você está identificada com isso. Que identificar, né? Identificar é trazer como seu, como sendo você. Quando você separa isso, você começa a quebrar o ciclo. Muito louco isso, né? É. Nunca falei que ia ser fácil. Já falei, Ângela? Nunca falei. Será que todo mundo fica pirando igual eu? Pergunta para Ângela. Porque é a segunda vez que eu tô aqui, a Angela fica quietinha. Nem sempre eu sou quieta assim, entendi que eu sou tagarela, é que hoje eu tô mais ouvindo. Tá pensativa. Aí, ó. É, Fica, Léo Giovana falando. Aí, a cabeça ferve. Gente, o que vocês estão fazendo aqui é uma trajetória muito bonita e que meu coração se enche de gratidão por eu ser canal desse tipo de informação para vocês. Por quê? Quando você entende o contraste e você entende, você tem começa a ter esse conhecimento, é como se você acordasse, e eu vou voltar até o final do livro, no dia que ele acordou, no dia seguinte do ataque de pânico dele. É como se você acordasse do momento que a Catrol teve. Você vê tudo diferente. Tudo diferente. É como se você encontrasse chaves.
É como se você começasse a ter um conhecimento que sempre teve aí, e você fala, meu Deus, por que que eu nunca parei para pensar sobre isso? Por que que eu nunca parei? Porque aí você começa a entrar nas perguntas existenciais mais fundamentais da vida, que é para quê? E por quê? Qual que é a finalidade da minha vida, do que eu estou querendo? Porque você começa a buscar algo que está fragmentado em você nesse momento, que é o júbilo, que é o estado de ser, o estado de pertencer, uma alegria que não tem motivo de acontecer. E é essa alegria que o seu inconsciente busca desde o momento do nascimento. Tá, Desde o momento do seu nascimento. mas tem algumas situações, então, que você sabe aonde está isso, mas não dá para ficar só fazendo isso. Pelo que você falou hoje, eu imagino que essa sensação de alegria que eu tenha é quando eu estou dando aula. Porque se eu estou triste ou não, naquele momento eu estou muito feliz. E aí, quando acaba a aula, daí eu fico na minha. Então, algumas Eu vou te dar pessoas. um gancho poderoso. Não é. Para você ter uma ideia, quando você se conecta literalmente com o seu estado de ser, o tempo, a percepção do júbilo, ele é constante. E é isso que a mente não consegue admitir. A identificação com o seu tempo psicológico, com os seus pensamentos, com as suas questões, hoje, ela começa a ser diferente quando você se conecta com o estado de ser. E é essa busca infinita que a gente tem. É essa a busca. É vencer o mundo. Entende? É sobre vencer o mundo. Esses momentos de júbilo, de conexão, eles não têm que ser a exceção na sua vida. Eu não estou falando de escolhas já, Juliana, mas eu vou só dar aula. Não, eu estou falando de algo que você não tem que escolher, você é. Isso é um acesso. É muito difícil para quando a gente está identificado com a mente ouvir isso, porque a mente não consegue conceber isso. Ela está identificada em momentos bons. Eu trouxe para a memória de vocês momentos bons para vocês entenderem o que que é essa conexão, mas não é somente isso. É a raiz nisso, entende? Pode falar, Ângela. Você vai falar alguma coisa? Eu quero. Aí, volta naquilo que até é o que eu e a Ju tivemos um encontro, só nós duas, e volta naquela que a gente não tem mais paciência para algumas coisas. Não é que a gente não tem paciência, a nossa conexão acaba se diferenciando de algumas coisas e a gente já não conecta mais com algumas pessoas que a gente. A conversa já não é mais a mesma, porque de certo modo, a gente acaba sendo. Não estou falando que a gente é mais como pessoa, assim, mas a gente está num outro nível que a gente acaba se diferenciando. E aí, para algumas pessoas, a gente é o louco, ou a chata, ou porque não bate mais as conversas, não bate mais. Porque a gente pensa de outra forma. E aí é o famoso: não tem como desver o que a gente já viu. Uhum. É, tem muita relação com isso. E aí eu vou acrescentar um ponto para vocês, uma tópica para vocês. Isso acontece. Vou pegar um pedacinho da sua fala, Léo, e vou trazer um pedacinho da fala da Ângela. Quando eu não estou muito legal, esse não estou muito legal é uma identificação com os pensamentos, entende? Se você fizer uma análise, e o meu convite para vocês é mergulhem nisso. Se você fizer uma análise e tentar me criticar, porque eu sempre falo isso com os meus alunos, falo, cutuca, cutuca, tenta trazer para sua mente se é em estado de presença e conexão, se existem pensamentos. Não existe. Pode trazer, Ângela. E aí é mais uma. Você está falando, eu às vezes agora, a Luísa nem dá tanto tempo agora, né?
de pensar o que que eu tô sentindo, né? Porque a Luísa não deixa. A Luísa, eu tô falando que a Eleonora não sabe, mas eu tenho uma bebê, eu tenho uma de quase 10 anos e eu tenho uma bebê de 1 ano também. Ó, a mãe fora da curva. É, e eu agora, depois da terapia também, dos cursos, que eu sou terapeuta também, tá, Eleonora? Então, assim, depois dos cursos que eu fiz, então, às vezes, quando eu vejo que eu tô sentindo alguma coisa, eu paro e penso o que que eu tô sentindo, aonde eu tô sentindo para me achar a raiz disso, entendeu? Então, assim, aí não dá tempo de você ficar muito triste, porque os porquês. Por que que eu tô sentindo isso? Da onde tá vindo isso? O que que tá acontecendo isso? E aí você vai arrumando a resposta e aí você já não tá mais daquele jeito. Exato. É muito louco, assim, mas talvez não é tão fácil de explicar, mas sentindo é mais fácil de resolver. Não, mas isso eu acabei entendendo, que o negócio é muito mais profundo, então você acaba preenchendo o vazio numa outra busca, não Os seus querendo pensamentos, saber. a natureza abomina o vácuo, tá? E os seus movimentos involuntários mentais, eles acontecem dentro disso. Essa tópica é uma tópica para mentoria, para você se conectar com isso. E a gente explora muito, vai entrar muito nisso. Aqui, o que eu quero trazer de transformador para vocês hoje, de forma clara. A gente às vezes passa por um livro, e isso já aconteceu muito comigo. Estou trazendo a minha experiência, tá? Para vocês. A gente passa por um livro e às vezes a gente vai destacando aquilo que toca na gente só. O que é isso? Eu estou nominando, julgando e rotulando. Entende? Na leitura. Eu nunca leio um livro uma vez só. E não é porque, Juliana louca, não. Eu realmente preciso de olhar sem o julgamento, porque a minha visão aqui é minha e a do autor é outra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse livro aqui, quer ver? Não que eu esteja recomendando, tá, gente? Não é um livro tão. Esse aqui, ó. Se chama Medicina da Alma, tá? Que é do Robson Pinheiro. Fez muitos comigo. Eu rotulei muito o livro. Então, quando vocês forem ler, tá vendo que eu peguei algumas frases aqui de propósito? Eu falei, destaca isso, pensa sobre isso, faz essa digestão. Quando você fizer e é literalmente uma digestão, né? O que é digerir? É reprocessar, é analisar. Quando você faz isso, você está em estado de presença, entende? É uma ferramenta já. Você está sem pensamentos, você está sem conexões criadas. A mente, ela só trabalha no passado, e aí entra toda aquela concepção leonina de passado, tá? Ou no futuro. Ela não trabalha no agora. No agora quem trabalha é a consciência. O agora é o campo da consciência, entendeu? Como que a gente faz? Tarefa da semana. Qual é a tarefa da semana, Juliana? Semana passada vocês fizeram os exercícios da semana passada. Como é que foi? Foi difícil fazer? No começo difícil? Foi difícil? Não, eu não vi tanta dificuldade, não, principalmente no processo respiratório e no se conhecer no corporal. Isso para Jóia. mim, eu fui, eu fui bem. Essa Ótimo, parte eu já estou ótimo, treinada, então tudo bem. ótimo. Essa semana eu quero trazer um exercício para vocês que é diferente. Vocês vão fazer duas coisas. Primeira coisa, tá? Deixa eu ver se eu vou falar como está aqui para ninguém se perder. Não tá, eu vou mudar o exercício. Vou trazer como está aqui para vocês, ó. Primeiro ponto. Vocês não vão comer o fruto do pecado essa semana. Calma, tá louca? Tô proibido de comer maçã em jejum agora? Não vou poder fazer minhas coisas? Não. O fruto do pecado é o conhecimento do rótulo, tá? Então vocês vão se observar. Todas as vezes que você for rotular alguma coisa, já para e se conecta com o momento presente. Por exemplo,
Nossa Senhora! Meu Deus, quarta-feira que vem tem aula do Clube do Livro de novo. Ai, gente, não sei, tá rotulando. Para, para. Para de julgar. Para de colocar o seu conhecimento em cima das informações das pessoas, das coisas, dos objetos. Eu quero que vocês observem o mundo como se fosse pela primeira vez. Talvez você esteja sentado de frente para esse celular, você acha seu celular horrível. Quer trocar meu celular? Para de rotular. Começa a olhar os contrastes daquela informação. Começa a ver tudo com outros olhos, não com os olhos da informação que você tem das coisas até hoje. Isso é um exercício muito bom, porque você começa a entender que tudo tem mais alguma coisa para te mostrar, que as pessoas têm mais alguma coisa para te mostrar, que os seus conceitos não estão bem estabelecidos assim. E o outro exercício é que a gente vai começar a aprender a silenciar os nossos pensamentos, tá? Literalmente. E o primeiro passo para silenciar os nossos pensamentos não é brigar com eles. Se você briga com eles, eu vou trazer uma historinha que eu amo para vocês entenderem. Se você briga com eles, eles vão ganhar. Então, o primeiro passo para silenciar os seus pensamentos é você tirar a energia vital deles, que é o quê? Se conecta com o que você está fazendo naquele momento. Tá? Então, tá dirigindo? Tô dirigindo. Qual que é a textura do meu volante? Olha para o trânsito. Tá cozinhando? Qual que é o cheiro dessa comida? O que eu estou vendo aqui? Se conecta com o presente. No começo, vai ser uma briga para esse tipo de exercício, tá? Que a mente vai, mas você sabe voltar. Então, você vai lembrar do que eu estou falando, você vai saber voltar, certo? Esses dois exercícios vão fazer seu estado de presença começar a se alargar. E quando isso acontecer, quando você estiver no presente, com a ausência de pensamentos, começa a perceber o que vem para você. Como os pensamentos chegam para você. Principalmente aqueles pensamentos repetitivos, sabe aqueles padrões que vêm em padrão? Os mesmos pensamentos, da mesma rotina, da mesma sensação. Começa a perceber isso. E quando acontecer, você percebe, observa e se conecta com o presente. Você vai dar muito mais atenção à sua vida, aos seus momentos, ao seu estado de presença, e vai começar a perceber que alguns padrões se repetem de pensamento em você. E isso é muito transformador. Isso é muito potente de se fazer. E a historinha que eu vou contar para vocês é uma historinha que é muito, 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 muito antiga, né? É contada na cultura indiana, que é de um cara que resolveu virar monge e ele queria ter poderes sobrenaturais. Ele queria saber levitar, igual os caras lá, né? Queria aprender a levitar, todo jeito. Então ele rodou tudo quanto é lugar da Índia, com tudo quanto é guru, aqueles caras com o braço para cima a vida inteira, queria poder sobrenatural. E aí ele achou, e não conseguiu, ninguém queria ensinar ele, né? E ele achou um mosteiro, um lugar que o cara falou: ó, vai lá que ele vai te ensinar como é que você faz isso. Aí ele entrou lá e ficou uns 2 dias lá rodando, ninguém falava com ele. Até que ele chegou de frente para um monge, chegou: o que você quer aqui? Eu quero buscar poderes sobrenaturais. Aí ele olhou, falou: tá bom, faz o seguinte, amanhã você vem aqui às 15 horas que eu vou te ensinar o que você precisa de fazer. Tá bom. Aí no outro dia, às 15 horas, o cara tava lá. Quando ele chegou, o guru virou para ele e falou assim, ele falou: o que eu preciso de fazer? Aí ele virou e falou assim: simples. Você só precisa de não pensar em macacos. Aí o cara: oi? Como assim? Só não pense em macacos. Tá, mas você já pode me dar então, que eu não vou pensar em macaco. Ele: você está pensando em macaco. Não, então vai, depois você volta para mim. Aí tá bom, ele saiu de lá, foi pro Rio Ganges, né? Tomou banho. Daí ele já imaginou um monte de macaco dentro do rio. Daí ele saiu dali, começou a caminhar.
Por que ele mandou não pensar em macaco? O que tem a ver que eu estou pensando em macaco? Daí ele começou a... Nisso, ele resolveu sair da cidade para ver se ele distraiu o pensamento e aquilo na cabeça dele olhava para um lado e falava, gente, mas o que tem a ver eu não pensar em macaco? Como assim que eu não posso pensar em macaco? Estou pensando em macaco. Passou-se 2 anos, ele voltou para o mosteiro, de frente para o monte, e falou, não tem condição, eu não consigo parar de pensar em macaco. Aí ele, é exatamente o poder mais sobrenatural que você pode ter. Parar de pensar naquilo que você acha que não pode. Esse é o poder sobrenatural que te faria ter uma evolução. Moral da história com essa historinha. Os nossos pensamentos são involuntários e quando a gente se identifica com eles, eles dominam completamente o que a gente quer fazer, o que a gente quer chegar e aonde a gente quer realmente estar. Então, ter um domínio sobre isso é dominar para além da mente. Então, essa é a mensagem de hoje que eu trouxe para vocês. Não pensem em macacos, tá? Então, pega os problemas de vocês, não pensem nos problemas de vocês. O que vai acontecer com a mente? Involuntariamente, problema, 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 problema. No livro aqui ele traz uma frase muito engraçadinha, que ele fala que a mente consegue criar um problema para cada solução. Ela adora fazer isso. Então, comecem a se conectar com o momento presente. Esses exercícios não são bobos, eles são simples, mas eles são muito poderosos. Comecem por aí, que a transformação é maravilhosa. Certo, gente? Dúvidas? Gostou da aula? Muitas dúvidas! Que bom! Que bom! Isso é maravilhoso. Difícil seria se você não tivesse dúvida, Léo. Vai por mim. Não ter dúvida é um problema, que aí você estaria consumindo toda a minha visão e não criando a sua.